Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E claro, eu não poderia deixar de trazer a continuidade da minha história, parte 2. Para quem já assistiu, sabe, né, do que eu estou falando. Se você não assistiu ainda, corre lá no vídeo anterior e acompanha, né, a história do filho pródigo, que no caso, o filho pródigo sou não eu. Simplesmente decidi gravar a GEO2 de um dia para o outro, né? Na verdade, foi feito na direção de Deus, feito com autorização de Deus e porque Deus mandou eu fazer. E agora você vai acompanhar como que foi tudo do início e o porquê eu gravei, o porquê essa canção e fica comigo até o final que você vai gostar muito. Então, o Ageu 2, eu não estava esperando gravar ele, nem uma outra canção. Só que em um culto, na igreja a qual eu congrego, inclusive a igreja a qual eu me batizei aos 14 anos, tem no meu primeiro vídeo, né, do meu primeiro testemunho, parte 1, que eu me batizei aos 14 anos de idade. Inclusive eu congrego na mesma igreja, né, hoje, a qual eu me batizei. E eu estava num culto, né, quando acabou o culto, eu já estava na porta para vir embora. Um irmão, ele estava visitando, né, a nossa igreja. Eu não sei se ele já tinha ido lá outras vezes, acredito que sim. E também não pedi autorização, né, então não vou citar nome. E esse irmão, quando eu estava na porta para vir embora, ele me parou na porta e Deus começou a usar ele para falar comigo. E aí, na hora que Deus começou a usar ele para falar comigo, nós dois começou a entrar no mistério, né? Quem é pentecostal vai entender do que eu estou falando, né? Entrar no mistério assim com Deus. E Deus usou ele para falar: eis que eu vou abrir uma grande porta. Eu não me esqueci da promessa que te fiz quando tu ainda era uma criança. E Deus usou esse detalhe, né? Porque ninguém sabia que Deus já tinha feito uma promessa na minha vida aos meus 4 anos de idade. Agora tem como todo mundo saber, né? Porque resolvi contar. Tem também no primeiro testemunho. E eu recebi uma profecia quando eu tinha 4 anos de idade, né? Na verdade, essa profecia foi para minha mãe. Só que eu guardei essa profecia, né, minha vida toda, né, já vou fazer 33 aninhos, então eu guardei essa profecia por muitos anos, nunca fui de compartilhar, e Deus usou esse detalhe específico. Mas para quê? Mas por que Deus usou esse detalhe específico? Por que você fala detalhe específico? Porque hoje em dia, a gente tem mais cuidado, né, com profecias que a gente recebe, então a Bíblia manda nós analisarmos a profecia, né? A gente tem que analisar a profecia, aquilo que a gente está recebendo, e Deus usou esse detalhe para mim saber que era Ele que estava falando comigo, né? Que era o próprio Deus que estava falando comigo. Então, depois dessa profecia, passou uns 2 meses, né? Foi quando eu recebi a proposta de gravar. E quando essa pessoa chegou a mim, ela falou assim: olha, eu vou pagar para você gravar lá na Toda Experience, que é na Toda Music. E na hora eu falei: não, né, eu não quero, eu não vou, imagina, eu não vou aceitar. Porque querendo ou não, é uma quantia muito alta, né? Então eu não queria gravar por conta disso. E quando essa pessoa começou a insistir, ela acabou falando assim: não, mas eu fiz um propósito com Deus, então você vai ter que gravar. Tipo assim, eu querendo ou não, eu ia ter que gravar, porque ela tinha feito um propósito com Deus. E se eu não gravasse, eu ia estar atrapalhando o propósito que ela fez com Deus. E, gente, propósito com Deus tem que ser levado muito a sério, né? As pessoas, muitas, né, não são todas, mas tem muita gente que não cumpre, né, com os propósitos que faz diante do Senhor, e isso não é muito bom, isso é um perigo.
E essa pessoa falou, não, mas eu fiz um propósito com Deus e coloquei no meu coração isso. Você vai gravar, eu tô te dando e estou cumprindo o propósito que eu fiz. E aí, tudo bem, né? Fiquei muito angustiada, não queria gravar no momento, por muitos motivos, né? Pessoais que eu não quero falar no momento. Então porque quem já me acompanha sabe que eu tenho outras gravações, né? Tenho outras gravações, tenho mais, né, 2 gravações e eu tenho um cover, mas esse cover eu excluí porque eu não fiquei muito feliz com esse cover, então eu excluí ele. Então eu não tenho nem no canal, nem em celular, nem em galeria, nada. Eu simplesmente fiz ele sumir do planeta. Mas não foi com a Todá, tá, gente? Foi com outra gravadora que eu gravei. Na Todá eu só gravei o AGO 2 mesmo. Então eu fiquei muito angustiada, resolvi ir no culto, fui no culto, né? E nesse culto eu comecei a falar muito com Deus. Falei, Senhor, eu não vou ir gravar se o Senhor não confirmar para mim. Porque eu falei pra pessoa, não, eu vou, tal. Mas só que, sabe, bateu uma angústia assim, eu falei, não, eu não vou. E eu queria a confirmação de Deus. E quando eu tava no culto, muito angustiada, eu falei com o Senhor, Senhor, usa alguém para falar comigo, ou para me dar um abraço, Senhor, o Senhor não tá me vendo que eu tô angustiada. E acabou o culto e nada de o Senhor usar ninguém para vir falar comigo. E eu já comecei, tipo, indagar mais ainda, né? Tipo, será que é para ir fazer isso mesmo? Só que aí, quando acabou o culto, eu fui dar parte do Senhor para uma missionária, a qual congrega comigo. Também não vou citar o nome dela, porque eu não pedi autorização. Deus usou ela para falar comigo. Quando eu fui dar a paz do Senhor para ela, para vir embora, ela colocou a mão no meu peito e ela a primeira coisa que ela falou, Senhor, derrama as tuas bênçãos sobre a vida da tua filha. E quando ela falou isso, né, nós duas já começamos a sentir muita presença do Senhor ali no momento, entrar no mistério, né, como eu sempre falo, né, entrar no mistério com Deus, quem é pentecostal entende. E Deus usou ela para falar muitas coisas, e uma das coisas que Deus usou ela para falar foi: eu estou abrindo uma porta e é para você passar por ela. Ou seja, Deus usou o vaso para falar que estava abrindo uma grande porta, queria abrir uma grande porta. E aí Deus usou essa missionária também. Estou eu abrindo uma porta e é para você passar por ela. Então aí já não teve mais como eu querer fugir, dizer não. Então eu voltei para casa mais aliviada. Eu lembro que eu passei na casa da minha irmã, falei, olha, Deus falou isso, então eu tô mais aliviada, né? E aí ela ficou muito feliz. E aí eu pensei, já sei, vou gravar, eu vou fazer da Kailane Frauches. E aí que vem aonde entra o AGO 2. Bora lá. Então, gente, o AGO 2 ele foi apresentado para mim por Deus no momento que eu estava olhando a lista, porque eu já tinha em mente que eu ia gravar, eu vou fazer da Kailane Frauches. Mas quando eu abri a lista dos louvores que estavam disponíveis para fazer cover, porque cover é totalmente diferente, tá, gente? E aí, na hora que eu estava vendo a lista, não vi o eu vou fazer disponível. E aí eu comecei já a ficar preocupada. Uai, e agora? O que eu vou gravar? Não sei o que eu vou gravar. E eu comecei já a desanimar de novo, porque eu não tinha o louvor e eu não queria gravar outros louvores que estavam lá disponíveis, porque não estava no meu coração nem um pingo de vontade de gravar eles. E eu falei, não, eu não quero gravar outros louvores, seria esse, né? Eu vou fazer da Kailane Frauches. Muita gente conhece. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida e todos vão te olhar e vão dizer, meu Deus, como ele fez pra chegar lá. Eu ia gravar ele e quando eu abri a lista eu vi lá AGO 2 e essa palavra AGO 2 chamou minha atenção, porém eu não tive a curiosidade de procurar saber de quem era,
que hino que era, nunca tinha escutado. E aí eu deixei pra lá, falei, não, eu vou orar, Deus vai me dar direção, eu preciso de direção. Continuei orando, o Senhor me dá louvor, sei o que eu gravo, sei o que eu faço. E aí eu falei, não, vou olhar a lista de novo. Quando eu olhei a lista de novo, aquela palavra, Ageu 2, me chamando muita atenção, não dá para explicar. É quando você olha para uma coisa, pode estar milhões de coisas em volta, mas aquela coisinha que está ali no meio daquela, entre milhões, é a única que te chama atenção. Isso é o trabalhar de Deus, é a direção de Deus. Deus, ele dá a direção pra gente das coisas de maneiras muito simples. Eu falando parece que é uma coisa boba, mas não é, gente. Deus, ele realmente nos dá a direção das coisas da maneira mais simples possível. Deus, ele trabalha na simplicidade, né? E aí eu falei, não, eu vou entrar aqui e pesquisar. Comecei a pesquisar no YouTube, e aí apareceu que quem gravou foi a Esther, né? E aí eu comecei a ouvir o louvor, e na hora que eu comecei assim, a ouvir o louvor, o Espírito Santo começou a me encher de uma maneira muito diferente. Eu comecei a sentir Deus falar comigo através da letra, né? Depois vocês podem entrar no livro de Ageu, no capítulo 2, ou melhor, vocês podem entrar em Ageu e ler o livro todo, vocês vão entender o que a palavra de Deus está transmitindo, né? E na hora que eu comecei a ouvir o comecinho dele, já senti Deus falando comigo através dessa canção por conta do meu testemunho. Porque eu passei por muitos momentos ruins, muitos momentos difíceis, né? E na hora que eu comecei a ouvir, eu comecei a chorar e comecei a falar, Senhor, é esse, eu vou gravar esse. E no começo da canção fala, tanta coisa já vivi, tantas frustrações, sem perspectiva, não via o futuro. Mas quando em Ageu eu li que o meu Senhor do nada faz tudo, então eu entendi. O que passou, passou. Esse não é o meu fim. Gente, quando eu comecei a ouvir essa letra, nossa, eu sinto vontade de chorar só de cantar aqui esse pedacinho, porque fala muito comigo. E na hora que eu comecei a sentir muita presença de Deus, eu pensei, não, eu tenho que gravar. E da mesma maneira que está falando comigo, o Senhor vai falar com outras pessoas, através da minha vida, de alguma maneira. Tanto que eu já recebi testemunho, né, de pessoas que ouviu, que sentiu Deus falar com ela, que ficou muito lindo. E então isso é tudo sementinhas que a gente vai plantando e a gente vai vendo o agir de Deus. Então eu pensei, não, eu vou gravar o Ageu 2. Porém, uma coisa que eu não sabia era a letra. Então eu tive exatamente 2 meses para aprender a letra, para poder gravar ele. Porque é um louvor que eu nunca cantei na igreja, também nunca fiz vídeo para postar nas redes sociais, cantando. Então eu comecei a ouvir ele em casa e cantar somente dentro de casa para poder aprender o ritmo, para aprender a letra, né, que é o principal, aprender a letra. E a primeira vez que eu cantei Ageu 2, assim, de verdade, né, com microfone, com pessoas à minha volta, foi no dia da gravação. Então, a primeira vez que eu cantei Ageu 2, eu já cantei e gravei. Então, gravar Ageu 2 para mim foi um desafio, pelo fato de eu nunca ter cantado ele em lugar nenhum. Ah, tem gente que vai falar assim, ah, mas você já canta, é fácil. Gente, não é tão fácil, tão simples como parece. Porque da mesma maneira que um músico ele precisa aprender as notas, o cantor também ele tem que aprender a letra, o ritmo, né? Saber o momento de pausa do hino, né? Não é uma coisa tão simples. E outra coisa, você está indo gravar
você está fazendo algo mais profissional. Então, você não vai fazer de qualquer maneira e nem errar a letra, né? Então, eu fiquei muito, tipo, não, eu tenho que aprender. Então, todo dia eu escutava um pouquinho. Todo dia eu escutava um pouquinho. Eu falei, não, aqui tá errado, aqui eu tô errando. Eu trocava as palavras e... Então, foi um desafio. E assim surgiu a gravação do cover, a Geo2, Stephanie Moraes. Então você que pode, vai lá, assiste, curte, comenta, compartilha. Tá no canal da Toda Experience. Só procura lá, Stephanie Moraes, a Geo2, já vai aparecer o clipe. E da mesma maneira que eu fui edificada através dessa canção, eu creio que você também vai ser edificado, né? E é isso, gente. A história do AG2 é essa. Chorei muito, né? Teve muitas lutas. Também não dá para contar no momento, né? Eu chorei bastante. Depois que eu gravei também a AG2, aconteceu ainda muitas outras coisas. E tem muitos detalhes ainda que eu preciso estar trazendo. Algumas histórias, assim, que eu queria, né, trazer. Eu vou tentar trazer para vocês o mais breve possível. Tive também algumas frustrações, né? Tanto que a letra já fala, né, da canção que eu gravei. Tantas frustrações e o Senhor, Ele sabe. O Senhor, Ele viu. Eu creio que tudo foi por um propósito. E eu creio que através de tudo que aconteceu comigo até hoje, também é da maneira do Senhor me fazer amadurecer, né? Que todos nós precisamos de amadurecer, né? Ter um amadurecimento, ter mais experiências com o Senhor. Então, muitas das vezes é necessário o Senhor fazer nós passarmos por algumas coisas. E eu quero muito trazer para vocês. Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. Me segue na rede social, @stephanie.ooficial, que é do meu Instagram. Vai lá, me manda um oi, fala que veio através do canal, que eu vou te responder com todo o amor do mundo, tá? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus.